Tá começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio, o podcast do profissional do agro. Então, aqui você pode estar encontrando informações aí sobre os mais diversos setores do agronegócio, principalmente ligado à produção de grãos, né, de grandes culturas, com professores, pesquisadores, especialistas, trazendo conhecimento, trazendo informação aí para vocês de uma forma gratuita, com o intuito aí de a gente passar cada vez mais informação, mais conhecimento aí para todo mundo e de certa forma contribuir, porque a gente tem uma produção com maior exatidão, né, uma produção mais sustentável também. Então fica o convite aí para todos vocês nos acompanhar em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Temos o nosso canal do YouTube lá também para você curtir, seguir também lá o nosso canal do YouTube e claro que você indique para algum amigo, para algum colega esse podcast que também contribui bastante aí para o nosso crescimento. Em um país como o Brasil, que se destaca na produção agrícola, a Volkswagen Caminhões e Ônibus oferece a melhor maneira de você garantir um caminhão novinho. Através do programa Mais Alimentos, você terá condições especiais em modelos da família Constellation e Delivery. Motores mais eficientes, cabines mais confortáveis, viagens mais seguras e funções cada vez mais modernas são algumas das inovações que você encontra aqui. Visite uma de nossas concessionárias e aproveite os descontos exclusivos para levar o Volkswagen 0 km. Volkswagen Caminhões entrega mais valor para o seu negócio. Tá bem? Iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e temos a felicidade de receber de novo o professor Alencar Zanon, que faz parte lá da Field Crop, lá de Santa Maria, que hoje está não só no Brasil inteiro, como no mundo inteiro fazendo estudo, para a gente dar uma comentadinha. Então, se apresenta aí, professor. Olá, boa noite, Cassiano, boa noite, Eduardo. Uma satisfação muito grande estar voltando para o Agro Depende, fazendo um podcast, como o Eduardo muito bem colocou, trazendo informações imparciais para produtores e consultores. O meu nome é Alencar Zanon, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria e um dos coordenadores da equipe Field Crops, equipe que faz pesquisa de acordo com as demandas e a realidade da lavoura. E até a gente chamou o professor, que é um dos autores do livro Ecofisiologia da Soja, tá aqui atrás, Fisiologia da Soja Viabilizando Altas Produtividades, que já serviu de base para uns quantos agrodepende essencial aí que vocês ouvem nas quintas-feiras, e que surgiu uma dúvida, né, até eu estando aqui no Mato Grosso, que a gente viu que alongou muito o ciclo da soja, ficou algumas sojas mesmo passando o período, né, sendo dessecadas, mesmo assim ficando haste verde, algumas outras, não vou chamar de anomalia, que o pessoal já vai ligar com outra coisa, né, mas fora do normal, um desenvolvimento fora do normal, dentro dessas variedades de soja. Então, isso acabou atrasando e diminuindo a janela pro milho, né? Sorte que choveu muito bem e fora do normal um pouco também esse ano, então não impactou na produção do milho, mas a gente teve essa questão aqui no Mato Grosso esse ano e a gente gostaria de entender um pouco, até para isso chamamos o professor, o que pode ter acontecido que, além desse alongamento, também veio uma maior produtividade, né? Esse que é uma coisa interessante de a gente trazer. Trazendo então a primeira pergunta, acho que para a gente dar o start inicial, né, professor? Por que isso aconteceu? Por que a gente teve esse alongamento, vamos dizer assim, do ciclo desses materiais? Show de bola, Cassiano. Vamos começar pela base da ecofisiologia. Então, a gente precisa lembrar alguns termos que a gente aprende ao longo do curso de agronomia. Lá nas aulas de ecologia agrícola, a gente aprende os conceitos de crescimento e desenvolvimento. E o que é crescimento? O aumento irreversível de alguma dimensão física da planta. Por exemplo, aumentar em estatura, ou aumentar a área foliar. O que é desenvolvimento? Desenvolvimento é a emissão de um novo órgão, por exemplo, uma nova folha, uma nova flor ou um legume. Muito bem, então é importante nós entender o que é o crescimento e o que é o desenvolvimento. Entendido isso, agora nós vamos para o segundo passo, que é o que governa crescimento? Radiação solar. Então, o acúmulo de biomassa na planta é determinado por radiação solar. Show de bola. O que governa desenvolvimento? Isso vai variar com o tipo de planta. Vamos pegar dois exemplos. A cultura da soja, o desenvolvimento dela, ou a emissão de novos órgãos e, consequentemente, a duração
dos estágios, das fases e do ciclo de desenvolvimento, ela é determinada por temperatura e fotoperíodo. Então, uma interação multiplicativa de temperatura e fotoperíodo vai determinar a emissão de novos órgãos e a duração dos estágios, das fases e do ciclo de desenvolvimento. Se nós pegarmos a cultura do milho, por exemplo, aí vamos nos deter ao Brasil. Nós temos hoje praticamente todos os híbridos de milho responsivos somente ao acúmulo térmico. Então, acumula 600, 700 graus dias, o milho vai estar florescendo. Acumula 1.600, 1.700 graus dias, o milho vai estar encerrando o ciclo de desenvolvimento. Então, baseado nisso, e vamos pegar o que aconteceu no Mato Grosso na safra passada, nós tivemos no evento da Fundação MT explicando esse fato do aumento do ciclo, justamente olhando os fatores que governam o desenvolvimento. Então, se nós pegarmos o estado do Mato Grosso e nós pensarmos em fotoperíodo, em diferentes regiões, nós podemos pegar desde a parte bem de cima, como o Guaratã do Norte, como a parte bem de baixo, como o Itiquira. O que a gente consegue ver? Quanto mais próximo da linha do Equador, menor a variação do comprimento do dia. Então, nós temos um fotoperíodo aí em Guaratã do Norte ao redor de 13,5 horas no mês de janeiro. Se nós vier aqui para baixo, para Itiquira, na divisa com o Mato Grosso do Sul, nós já temos um comprimento do dia maior, que vai lá para as suas 14 horas. Muito bem, então isso tem uma variação no estado do Mato Grosso, como tem uma variação aqui para o Rio Grande do Sul. Se nós pegar onde está o Eduardo agora em 13 de maio, no verão, no mesmo janeiro, nós vamos ter um comprimento do dia aqui próximo a 15 horas. Então é natural que à medida que a gente se afaste da linha do Equador, a gente vai tendo um comprimento do dia maior. Pois bem, se nós pensar então em diferentes regiões, o fotoperíodo ele vai variando de acordo com a latitude. Mas se nós pegarmos a mesma região, o comprimento do dia ele é igual todos os anos. Então, se nós pegar o comprimento do dia no dia 10 de janeiro, em Guaratã do Norte, vai ser o mesmo em 2021, 22 e 23. Se nós pegar o comprimento do dia aqui em 13 de maio, ele também vai ser o mesmo. Em 2021, 2022, 2023. Vai ter uma duração maior porque está numa latitude maior. Muito bem, entendido isso e pensando que o desenvolvimento em soja é determinado por temperatura e fotoperíodo, o fotoperíodo ele não varia. Então, o que pode variar? E o que realmente variou na safra 2022-2023, que fez com que a duração do ciclo de desenvolvimento fosse maior em algumas regiões do estado do Mato Grosso. Então, nós fizemos uma análise olhando a temperatura média durante o ciclo de desenvolvimento da soja. Então, nós pegamos o período aí desde 1º de setembro e fomos até o dia 28 de fevereiro. Então, nós vimos que a temperatura média no estado do Mato Grosso, ela foi inferior à normal climatológica. Aí nós refinamos um pouquinho mais e pegamos os últimos 5 anos, de 2017 a 2022. Olhamos a temperatura média do ciclo e fizemos uma média. Aí pegamos isoladamente o ano de 2022, 2023 e também calculamos a temperatura média. Aí a gente observou que o ano passado, ou seja, a safra 22-23, ela teve uma temperatura média inferior à dos últimos 5 anos. O que significa isso na prática? Se a temperatura média ela é inferior, significa que a planta anda mais devagar, ou que a emissão de novos órgãos ela é mais lenta. Como a planta está andando mais devagar, o que acontece com o ciclo? O ciclo aumenta. Muito bem, mas isso foi igual em todas as regiões do Mato Grosso? Não, não foi. Se nós pensarmos em Guaratã do Norte, lá no norte do Mato Grosso, não teve tanta diferença. Mas se nós começarmos a olhar em Campo Novo do Parecis, aí a temperatura média ela foi menor no ano passado, principalmente aí de setembro a dezembro. E se nós pegar mais ao sul do Mato Grosso, por exemplo, a região de Itiquira, nós observamos que ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento, nós tivemos temperaturas menores.
Isso fez com que o ciclo alongasse de uma forma mais pronunciada. Então, Cassiano e Eduardo, o que aconteceu? Na safra 22-23 foi isso. A temperatura média do ar em muitas regiões ela foi inferior à temperatura dos últimos 5 anos. E como o desenvolvimento em planta, ou seja, a duração dos estágios, das fases de desenvolvimento e do ciclo depende da temperatura. Quando nós temos uma menor temperatura, a planta anda mais devagar, isso faz com que o ciclo alongue. Aí, consequentemente, pode falar. Eu ia dizer, agora tu começa a entender o porquê tu precisa ler os livros de ecofisiologia para começar a tentar entender os negócios. Porque te abre os olhos esses livros aí de um jeito, e daí tu começa a entender um pouco dessa relação, porque é interessante tu trazer toda essa relação ligada a coisas que geralmente a gente não dá a mínima bola, que é a questão de temperatura do ar, questão de quantidade de quantidade de radiação solar que está atingindo entre as plantas, que entra até na parte que a gente pedia para outros consultores, ou às vezes até o pessoal das próprias obtentoras. Por que aconteceu isso? Ninguém sabia. Por quê? Porque não é algo que é geralmente estudado, é buscado, tentado entender. É algo que não é ser dado bola e que auxilia e nos possibilita conseguir entender o porquê cada cultivar ou cada híbrido também pode ir em cada local e por que ele vai trabalhar ou não diferente, em alguns responder melhor e outros menor. Então isso é uma coisa muito interessante que muitas vezes não é visto, né? Não é ser dado muita bola, vamos dizer assim. Show de bola, Cassiano, show de bola, é isso aí. Essa é a base da ecofisiologia. E infelizmente eu tenho que concordar contigo, porque nós, nas escolas de agronomia, nós deveríamos ter esses conceitos básicos, não só, e como professor, né, não só decorando para tirar 7 na prova, mas realmente a gente entendendo o conceito e tendo a capacidade de colocar isso em prática. E um exemplo que eu sempre uso é o Teorema de Pitágoras. E aí, para a moçada que está nos assistindo, principalmente os estudantes, um exemplo bem prático. A gente está lá na 6ª série do ensino fundamental e aprende o que é o Teorema de Pitágoras, e o exemplo prático que nos dão é um triângulo retângulo, ou seja, todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, e se nós pensarmos, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Beleza, então a gente aprendeu o triângulo 3, 4, 5. Beleza, vamos para a prova e fizemos lá Pitágoras, a gente consegue descobrir o tamanho da hipotenusa, ou consegue entender que sempre a hipotenusa ela vai ser menor do que a soma dos catetos. Espetacular, aí tirou 7 na prova. Aí chega em casa e o pai pede para tirar o esquadro de um galpão e dá uma trena com 3, 4 e 5 metros e pede para tirar o esquadro do galpão. Então, se nós pensarmos num galpão, ele vai ter 4 cantos com um ângulo de 90 graus. Aí o cara não sabe aplicar o teorema de Pitágoras. E na ecologia ou na ecofisiologia acontece muito isso. Principalmente porque a gente é muito jovem, quando entra na agronomia, a gente acaba não conseguindo entender esses conceitos para depois colocar eles na prática. E por isso, né, Cassiano, a importância da leitura dos livros de ecofisiologia, de soja, de milho e de arroz, para a gente realmente entender essas questões que são básicas e muito importantes aí para a lucratividade da lavoura. Quando a gente olha para esses dados, por exemplo, agora, aqui a gente já conversou a respeito em outras vezes também, né? Por exemplo, quanto a temperatura pode estar afetando no desenvolvimento da soja, por exemplo. Nesse caso, a gente está vendo questões de temperatura e questões de radiações afetando também. Só que aí entra aquela coisa que não são questões necessariamente que a gente controla, né? São coisas que estão fora do nosso controle. A única coisa que a gente tem como monitorar e acompanhar é o momento que eu vou estar semeando, talvez, né? Para encaixar na maior ou menor temperatura, na maior ou menor radiação solar, de acordo com aquilo que a parte de ecofisiologia, digamos assim, diz que seria o melhor para aquela cultivar, para aquele ambiente em si que está sendo cultivado. Hoje, se a gente for pensar com esses dados que
pelo que deu para entender, ele não é normal acontecer isso que está acontecendo agora, desse aumento de ciclo, dessa temperatura mais baixa, dessa diferença de radiação solar também. Isso dá alguma bagagem de dado para mudar alguma coisa no posicionamento ou não necessariamente? Ou é simplesmente uma condição do ambiente que a gente só quer entender ela e mais ou menos isso? Excelente, excelente, Eduardo. Pensando no curso de agronomia e voltando um pouco mais ainda, indo para a disciplina de agrometeorologia, a gente lembra lá dos conceitos básicos de agrometeorologia, e tem um conceito que é variabilidade climática. Nesse conceito, a gente observa que os anos eles são diferentes. Então, a gente tem a normal climatológica, que é a média de 30 anos. Podemos fazer também a média num período mais curto, que seria a média de 5 anos. E uns anos vão ficar um pouco acima da média, outros anos vão ficar abaixo da média. Então, a gente consegue apenas interpretar o que aconteceu e, com base nessa interpretação, nós tivemos aí um ano de Laninha, e tivemos a influência de tal força atmosférica que atua na região da Amazônia. Ok. Então, com base nisso, nesse ano nós tivemos essa e essa situação. E aí nós vamos ter no futuro uma situação que se aproxime. Aí a gente pode, nós já vivemos isso e aconteceu isso aqui com a cultura da soja. Então nós temos uma probabilidade que isso se repita. Beleza, isso se repetindo, e vamos pegar o exemplo do Mato Grosso, a gente pode encurtar ainda mais o ciclo ou trabalhar com GMRs ainda menores para a gente conseguir encaixar a soja e o milho. Então, o que a gente pode fazer é esse ajuste no próximo ano. Pensando especificamente no ano que nós estávamos, infelizmente, nós não conseguimos fazer nenhuma prática de manejo para acelerar o ciclo de desenvolvimento. E sim, entender o que passou nesse ano e depois, o que nós estávamos conversando antes, com base na previsão meteorológica e climática, apesar das fragilidades que a gente tem, fazer um planejamento com base em probabilidade, ou seja, a probabilidade é que se repita essas temperaturas e, consequentemente, eu faço um ajuste no manejo. Vou dar um exemplo. E aí vamos com esse exemplo para o sul do Brasil. Se eu tenho uma previsão de El Niño aqui para o Rio Grande do Sul, eu vou tender a fazer semeaduras mais no centro. Por quê? Porque fazendo uma análise de vários anos para diferentes regiões, eu consigo ver que se tem um maior potencial semeando no final do mês de outubro e início do mês de novembro. Quando tem uma previsão de laninha, aí a época de semeadura ela se inverte. Nós, analisando probabilidade, com base no que ocorreu no passado, a gente observa que o menor risco ele vai ocorrer quando as semeaduras forem feitas na metade para o final de novembro, início do mês de dezembro. Então, essa informação, Eduardo, a gente pode utilizar dessa forma, estudar a probabilidade e verificar, com base na previsão do tempo que a gente tem, qual é a probabilidade que vai atender aos nossos objetivos. Pensando no Mato Grosso, um sistema de produção soja-milho. Pensando no Rio Grande do Sul, ter um menor risco com deficiência hídrica, ou saber quando eu devo plantar um trigo mais precoce ou quando eu devo plantar um trigo mais tardio, pensando em explorar o potencial de todo o sistema de produção. Aí entra uma coisa interessante que tu comentou, que não fazer uma previsão, né, mas tentar organizar com as previsões, tu ter a informação em si, tu organizar com essas informações uma forma com que tu vai ter um maior rendimento, uma maior produção, vai ter um ambiente mais adequado para daí sim tu conseguir extrair o máximo potencial daquelas plantas, né? E é uma coisa que a gente não vê acontecendo no campo. Geralmente é escolhido, vamos dizer assim, um material simples e puramente pelo potencial produtivo que ele possa atingir. Aqui para cima, em áreas que tem problema de nematóide, é olhado bastante também a questão de resistências a nematóides, mas essa questão de observar como vai ser o restante do ano, todo mundo está preocupado, vai chover, não vai chover, aqui para cima mais quando vai começar a chover, vai parar as chuvas antes por causa do milho, né, até quando daria para plantar na janela, mas esse é o mais pensado, né,
uma questão mais crua, vamos dizer assim, né? Mais incipiente, mais inicial desse planejamento. E todo esse planejamento que tu comenta, que é uma coisa que realmente eu não vejo acontecer, que nem tu fala, você tem os concursos, vocês tudo mais, que é em cima disso e dessas práticas, a gente vê que era algo que devia estar mais disseminado, de certa forma, também em todo o Brasil, porque é algo extremamente importante. Não adianta nada tu ter um material extremamente produtivo se tu não ter um local onde ele vai ter a água necessária, a quantidade, um solo adequado. Muitas vezes tu acaba queimando tecnologias ou queimando genéticas que têm um potencial gigantesco, só que por não conseguir ter uma amplitude geográfica tão grande ou tão fácil, né, se adaptar em qualquer terreno, em qualquer solo, em qualquer fertilidade, que tem algumas que conseguem isso entregando um certo potencial, tu vê que muitos materiais são deixados para trás, mesmo com potencial gigantesco. Né? Até eu ia comentar isso, parecido que o Cassiano comentou também, né? Porque quando tu fala nesse sentido assim, ó, de escolher a melhor cultivar, né? Vou buscar uma cultivar um ciclo mais longo, um ciclo mais precoce, de acordo com o que a gente tá vendo da previsão do tempo. Isso assim, ó, parece que tá léguas de distância de realmente começar o pessoal realmente aplicar na prática, né? Até porque a questão de quais os dados necessários para me analisar, quais são os dados da cultura que eu preciso ter também para fazer esse tipo de posicionamento. Porque muitas vezes quando o produtor vai talvez buscar uma cultura, uma variedade com um preceito mais técnico e dá um ano bom, ele diz assim, se eu tivesse escolhido cultivar tal, poderia ter produzido muito mais do que produzir com essa. Porque o foco tá sempre, tá necessariamente em cima de produzir mais, né? E não necessariamente daquele, digamos assim, daquele equilíbrio daquela produção, né? De independente se o ano é bom ou é ano ruim, tu manter uma estabilidade produtiva. E é isso que falta, talvez até não é nem só uma visão técnica, uma visão cultural, talvez, que tenha que se ter diferente, né? Perfeito, Uris. Por exemplo, essa questão, pegando o fenômeno El Niño e Laninha, que afeta nós, principalmente no sul do Brasil, e também a Bahia, e sobe para os outros estados do Nordeste. Hoje nós temos ferramentas que permitem nós calcularmos com uma acurácia muito boa qual é a probabilidade de nós termos a maior produtividade e o menor risco em função do fenômeno que está ocorrendo. E eu concordo com vocês, a gente está no campo e a gente observa ainda o produtor tomando decisão com base no ano anterior ou no outro. Isso vai acontecer muito esse ano no Rio Grande do Sul, novamente, porque nós viemos de 3 laninhas. O produtor está ressabiado de plantar, cultivar com GMR baixo em outubro. Aí o que ele vai fazer? Ele tende a semear mais no tarde e cultivar com GMR maior. O que vai acontecer nessa safra? Ele vai perder potencial produtivo e ter maior problema com doenças, porque nós vamos ter um ano de El Niño aí e vai voltar a ferrugem asiática, que o pessoal meio que esqueceu. Então, se nós olhássemos a questão de probabilidade, a gente já conseguia ter um direcionamento maior e conciliando maior produtividade com menor risco. E nós definitivamente precisamos estar atento a isso se a gente quiser ser sustentável, porque se a gente só olhar o ano anterior é difícil. E também aí, para os consultores que estão nos assistindo, vocês, pessoal, precisam buscar informação sólida aí para bancar, porque eu sei que não é fácil conversar com o produtor. Ele diz, esse ano aqui não... O ano passado eu plantei GMR baixo, GMR curto em outubro e me ferrei. Então eu não vou plantar de novo. Mas se a gente tiver informação sólida para bancar, aí dá para a gente ser mais sustentável, tanto do ponto de vista de aumentar a produtividade, como reduzir risco de perda por deficiência hídrica. Isso ocorre principalmente aqui no sul do Brasil ou na região Nordeste. Então, isso é bem importante, bem importante. Uma curiosidade dessa questão, que a gente fala dessa acurácia, essas previsões que a gente consegue ter. Essas previsões a gente consegue ter com quanto tempo, mais ou menos, anterior, com uma acurácia boa, para fazer esse planejamento? Eu sei que deve variar bastante, não deve ser uma pergunta fácil isso aí de responder, mas só para a gente ter uma base, mais ou menos, para a gente entender. Perfeito, Cassiano. Assim,
Nós temos que aprender com o que a gente viveu. Então, o que nós temos hoje de ferramentas? Nós conseguimos estimar o potencial de produtividade com o quanto que se teve de chuva. Por exemplo, em anos de El Niño, em anos neutros, em anos de La Niña. Usando um exemplo, o fenômeno Enos. Poderíamos usar outros exemplos de fenômenos climáticos macro. Então, se nós analisarmos, e vou te dar números, no Rio Grande do Sul, em 80% dos anos que tiveram a influência do El Niño, eles produziram mais do que a média. E em 80% das vezes, quando os produtores semearam em outubro, eles produziram mais do que em novembro e mais do que em dezembro. Quando nós tivemos Laninha, isso já não acontece mais. Nós temos em 50% dos anos que tiveram Laninha, produzindo mais do que a média histórica e 50% produzindo menos do que a média histórica. Porém, isso varia com o município, com a região, nós temos que, quando se tem Laninha, em 70% das vezes se produz mais quando se semeia de 15 de novembro a 10 de dezembro do que quando se semeia de 10 de outubro a 10 de novembro. Então, nós temos uma probabilidade e um número muito forte aí para tomar uma decisão. Bom, quando que se consolida o fenômeno Enos? Nós precisamos estar acompanhando aí as diferentes plataformas, basicamente olhar a região do Ninho 3.4, que fica ali na linha do Equador, um pouquinho para dentro, e monitorar as temperaturas. Quando as temperaturas do Oceano Pacífico, na região do Ninho 3.4, tiverem com a temperatura média superior a 0,5 à temperatura normal do oceano, nós temos a consolidação de um fenômeno El Niño. Se a temperatura média tiver inferior a menos 0,5 comparado com a temperatura normal, nós temos a indicação de uma laninha. De acordo com a variação dessa temperatura, pode ser um El Niño muito forte, um El Niño forte, um El Niño fraco. E isso vale também para a Laninha. Então, hoje a gente consegue aí, enxergar isso com uma certa tranquilidade. E os modelos mecanísticos, aqueles que olham o que está acontecendo com a temperatura da água realmente no oceano, tanto Pacífico, nas diferentes regiões dele, a gente observa que desde junho nós já temos aí uma probabilidade de ocorrência muito forte de El Niño. E se a gente olhar até o final da safra, nós temos aí uma probabilidade superior a 90% de nós termos El Niño até março de 2024. Então, os modelos vêm muito sólidos e a maior parte dos modelos indicando essa tendência. Então, agora que nós estamos aí no final de julho, início de agosto, nós já temos ferramentas para uma tomada de decisão para onde é que a gente caminha. Um outro ponto que entra nisso também, né, que é das informações, né? Por exemplo, assim, ó, eu particularmente nunca lidei diretamente com a parte de cultivar, nunca precisei posicionar uma cultivar e um ciclo de desenvolvimento para um produtor. Então, hoje, se eu precisasse fazer esse papel, a primeira questão, aonde que eu busco esse tipo de dado? Outra questão, para analisar todos esses dados também, porque eu lembro que na nossa faculdade, pelo menos, a gente não teve ali de sentar, ver um mapa ali de previsão climática, digamos assim, fazer uma interpretação dele também, ó, tá esquentando a água do oceano nessa parte, então vai aumentar a chuva nesse outro lado aqui. Ou seja, de ter esse entendimento, de olhar esses mapas, comparar vários mapas diferentes e fazer uma interpretação. Hoje, qual seria um processo lógico até para fazer? Porque eu acredito, assim, vendo a complexidade, parece que se o produtor te pedir qual cultivar eu planto esse ano e quando eu planto, parece que é uma pergunta que eu preciso de vários dados para responder para ele. Quando, na verdade, a gente também tem um outro lado, né? Que o produtor quer aquela resposta rápida de uma hora para outra. Ah, não, aqui tu pode plantar essa variedade aqui que vai ser a melhor. E também pode ser que tenha essa resposta rápida, porque tu tem, às vezes, tantos dados históricos que fica mais fácil de conseguir posicionar de acordo com o ciclo, por exemplo, daquela variedade e assim por diante. Hoje, para quem
tipo eu, que não sei nada praticamente desse tipo de posicionamento, o que é importante cuidar, que dados aonde eu busco esses dados para poder fazer uma análise e ter um posicionamento a respeito disso? Show de bola, Eduardo. Show de bola. Baita pergunta. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Tava eu indo com o nosso meteorologista da equipe Field Crops para fazer as primeiras entregas de resultado dessa safra em Candelária. E aí o Anderson, nós ia repassando a apresentação do carro, a apresentação dele, e ele me disse: olha, professor, 90% de probabilidade de ocorrer um El Ninho. Quando ele me disse isso, eu peguei imediatamente o telefone e mandei uma mensagem pro pai. Meu pai é produtor de soja. Pai, esse ano nós vamos plantar toda a nossa lavoura entre 20 de outubro e 10 de novembro. E o material ou as cultivares que nós vamos plantar, elas têm que ter GMR entre 5,4 e 5,7. Ou seja, pode ir em frente com a compra da semente. Bueno, como que a gente tem essa segurança para dar essa informação? Primeiro é entendendo bem a ecofisiologia da soja. Então, aonde buscar essa informação? No livro de Ecofisiologia da Soja visando altas produtividades. Pá, ali eu vou lhe dizer, hein? Ali é muito bom. Outra fonte importante. Hoje, pessoal, uma parte significativa das informações climáticas, elas estão disponíveis. Então, se a gente colocar lá no Google forecast El Ninho, forecast Laninha, forecast o lugar onde a gente estiver, já vem um monte de site aí com informação climática. Lógico, o que nós precisamos saber? Num mundo que tem tanta informação e o acesso é tão fácil, o que realmente a gente pode confiar e qual é o nível de confiança daquela informação que a gente tem. E aí eu vou ser bem sincero com vocês, guris. Hoje eu observo em grandes grupos, desde o Rio Grande do Sul, passando pelo Mato Grosso, ainda até o Maranhão. O pessoal tem buscado consultoria com meteorologistas para conseguir ter essa interpretação, Eduardo. Porque tu tem toda a razão, realmente é muito complexo. E aí, juntamente com um bom agrônomo, a gente consegue fazer esse posicionamento, que nada mais é do que colocar na prática a interação genótipo-ambiente. Então, de acordo com a disponibilidade hídrica, tu tem que semear um pouquinho antes ou um pouquinho depois, semear um GMR um pouquinho mais curto ou um pouquinho mais longo. Se tu olhar o sistema de produção, da mesma forma. Então, eu enxergo que é por aí. De um lado, ter uma consultoria em meteorologia que a gente confia, e de outro lado, ter um bom agrônomo que entenda sobre cultivares de soja e que consiga, com uma interpretação meteorológica, fazer um posicionamento que permita as máximas produtividades com o menor risco. Muitas vezes elas estão um pouquinho distantes uma das outras, mas aí nós temos que buscar aonde tem a maior sobreposição, ou seja, aonde que eu consigo colher mais e reduzir risco. Isso, uma boa consultoria do ponto de vista meteorológico e agronômico conseguem entregar essa informação. Com o que a gente tem hoje de informações disponíveis, um bom meteorologista e um bom agrônomo conseguem interpretar e fazer uma recomendação assim, com uma assertividade muito grande para lavouras de soja ou de milho, de algodão em todo o Brasil. Até uma questão, tá quase virando um episódio para dizer como fazer a escolha de cultivares, de GMR, correto, tudo mais, mas até para a gente entender, e linkando ao assunto inicial que a gente tinha comentado anteriormente, todo esse contexto ecofisiológico que tu trouxe, pegando e colocando na prática, que eu observei a princípio a campo aqui, eu percebi que tem a questão básica, né, de soja com GMR menor, ela ficar mais baixa, ela acelerar o ciclo, ficar entre nós mais curtos, mas aconteceu esse ano, que foi essa questão de alongamento de ciclo, que acima de 8.0 aqui no Mato Grosso, né, que já começa a ficar um ciclo mais tardio, ele começou a aumentar muito a quantidade dos entre-nós. Esse aumento da quantidade dos entre-nós está linkado com aquela questão inicial que tu falou de diminuição de temperatura média, e daí ele começa o seu desenvolvimento ser um pouco mais demorado, vamos dizer assim, para acontecer? Muito bom, Cassiano. O que governa a emissão de nós em soja? É basicamente soma térmica.
Então, vamos fazer um exercício. Soma térmica, para quem está nos escutando aí, é igual a temperatura média menos a temperatura basal dividido por 2. Então, vamos lá. Vamos pegar a temperatura média de um dia aí no Mato Grosso. A máxima mais a mínima dividido por 2. Quanto é que dá isso, Cassiano? Me diz um valor aí de temperatura média para vocês. A máxima mais a mínima, bota uns 32, no verão isso seria, né? Isso, quando tá Os em 35, os 35 e 27, vamos dizer. O 25 e fica de Tá, noite. então bota aí, quanto é que dá isso? Um menos o outro, né? Temperatura, a temperatura média Somos 2 e divide por 2. correto, isso São aí. os 2 divididos por 2. Tá, show de bola. Vamos fazer aqui rapidinho. Isso, bem tranquilo. E é importante para quem estiver nos escutando, 35 mais pode 25. fazer isso também. Fica em 30 graus aí, de média. 30 graus. Cassiano fez 30 mais 30 dividido por 2. Não, 35 mais 25 dividido por 2. Meu amigo, depois que tu entra na faculdade e começa a usar a tal da calculadora, tu não faz mais nada sem ela. Beleza. Então, eu vou fazer uma propaganda do livro agora, Guris. Quem tem o livro de Ecofisiologia da Soja, visando altas produtividades, vai lá no sumário, eu estou fazendo isso aqui, ó, e vai lá, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver onde é que vai estar isso, temperatura, aí, ó, temperatura, página 207. Então, vamos para a página 207 do livro, guardando esse valor aí que o Cassiano falou. Então, se nós olhar lá na página 207, nós vamos ver a temperatura cardinal inferior da soja. Nós estamos falando aí de 8 graus. Então, vamos fazer a seguinte conta. Desculpa, temperatura o quê da soja? Boa. Obrigado, Eduardo. Tem que Não, obrigado. Claro. Tem que lembrar que o pessoal aqui é limitado. Não, é que como a gente é professor, muitas vezes o cara se empolga, parece que tá dando uma aula de novo, né, tia? E Não, aí os alunos já assistiram as aulas anteriores, né, mas na verdade não. Então, vamos lá. Só um ponto, né, depois, quando a gente for gravar o episódio lá, o prosa com o autor do livro, acho que a gente tinha que fazer um manual de uso do livro, né, por causa que aí já é um exemplo de como é para usar o livro, né, não necessariamente é só ler, é para usar ele. Perfeito, Eduardo, esse é o grande lance. É a mesma coisa que o Teorema de Pitágoras, né? Não adianta a gente saber que o Teorema de Pitágoras é o 345, que é um ângulo, tem um ângulo retângulo de 90 graus, se a gente não conseguir tirar um esquadro de um galpão, aí não serviu para nada. Nós aprendemos o Teorema de Pitágoras. Bueno, então vamos lá. Temperatura. Eu comentei para vocês que o que governa o desenvolvimento das plantas é a temperatura. Então, nós temos 3 temperaturas. A basal inferior, a temperatura ótima e a basal superior. Na prática, o que é isso? Se a temperatura... Eu vou pegar só... Vamos pensar em emissão de nós. O que determina, então, a emissão de nós e temperatura? Se a temperatura do ar for inferior a 8 graus, a planta não emite nós. Ela está paralisada, porque a temperatura é muito baixa. Se a temperatura média do ar for superior a 40 graus, novamente a planta ela não está emitindo nós, porque a temperatura está muito alta. Aí, entre o 10 e o 40, nós temos uma função beta que nos explica a emissão de nós, ou seja, quanto mais distante ou quanto mais elas se afastam do 40 e do 8, mais rápida a emissão, até chegar a 30 graus. 30 graus é a temperatura ótima pensando em emissão de nós. Então, temperatura basal inferior é a temperatura que acima dela tem emissão de nós, abaixo dela não tem emissão de nós. Temperatura basal superior é a temperatura que acima dela não tem emissão de nós porque está muito quente, abaixo dessa temperatura tem emissão de nós. E a máxima taxa de emissão é quando a planta emite mais nós, é quando a temperatura média do ar está em 30 graus. Muito bem, o que acontece? Nós precisamos aí de um acúmulo
de mais ou menos 50 a 60 graus Celsius para emitir um novo nó. 50 a 60 graus Celsius para emitir um novo nó. Então, dessa forma, mais ou menos quantos dias que a gente vai precisar para emitir um novo nó? Vamos arredondar para uma semana, que é quase o que o pessoal fala muitas vezes. Às vezes tá mudando de ciclo, a cada uma semana muda de ciclo. Tá aí talvez um dos motivos para isso, né? Que é com base no acúmulo de temperatura. Correto. Então, como é que a gente faz, Eduardo? A gente pega a temperatura média de onde a gente tiver, menos a temperatura basal inferior, vai somando esse acúmulo diário. Quando chegar aí nos 50, 60, vai ter a emissão de um novo nó. Bueno, se está muito quente, em 4 dias emite um novo nó. Se está mais frio, vai demorar mais para emitir, e mais para emitir. É assim, então, que as plantas emitem nós, pela soma térmica acumulada. Elas sabem que, isso varia com a cultivar, mas precisa acumular 50 a 60 graus para emitir uma nova folha. Então, quando ela tem esse acúmulo, ela emite. Quando a temperatura é mais fria, o que acontece? Demora mais dias para acumular esses mesmos 50 a 60 graus. Só que, e aí... Como é que vai funcionar daí para mim ter entre um nó e o outro mais curto, basicamente? Que hoje o que é o problema maior que a gente tem são plantas, às vezes que a gente tem poucos nós produtivos e muitas vezes um nó distante um do outro também, né? Muito bem, aí é genética, primeiro ponto. Segundo ponto, é uma boa distribuição de plantas, que vai jogar muito a competição por luz, ou seja, se tem disponibilidade ou não tem disponibilidade de luz. Então, a gente tem que olhar, além desse acúmulo térmico, a boa distribuição de plantas, para nós não induzir elas a ter uma competição intraespecífica muito grande, uma competição entre plantas de soja muito grande e fazer com que elas cresçam demais. Então, aí joga com genética e joga com a distribuição de plantas na linha e na entrelinha. E daí, só para a gente tentar entender também a questão do GMR, geralmente, então, com GMRs menores, vamos trazer assim, ela precisa uma quantidade menor. Boa, Cassiano. Essa pergunta é muito boa. Isso aí serve para trigo, serve para outras culturas. Muito boa. Na verdade, olha só que interessante que é a planta de soja. Ou as outras, né? Aqui, usando como exemplo a planta de soja. Nós poderíamos pegar, e vamos fazer um exemplo depois para a planta de trigo. Na verdade, não, Cassiano. Não. O tempo de emissão de folhas ele é muito similar entre uma cultivar de GMR precoce, médio e tardio. Professor, mas o que varia então? O número final de folhas. Então, enquanto uma cultivar de soja precoce vai ter aí suas 16, 17, 18 folhas, uma cultivar média vai ter 20, 21, 22. Uma cultivar tardia vai ter 23, 24, 25. Então, o intervalo de emissão é o mesmo. O que varia é o número de folhas. Aí pega o doutor Eduardo, que está aqui no nosso Rio Grande Velho, e vamos pegar as cultivares de trigo. As cultivares de trigo precoce, elas têm menos folha. As cultivares de trigo tardia têm mais folha. E se pegar uma cultivar de duplo propósito, aí tem um montão de folha. Mas o intervalo de emissão entre folhas, ela é a mesma. O que difere é o número final de folhas. Baita pergunta essa, Cassiano. Essa vale uma nota 10, cara. Tu comentou da soja, né? Que é o somatório de temperatura de 50 a 60 graus. E no caso de culturas, por exemplo, como o milho e o trigo, vou dar o exemplo do trigo, né? Dando um balão pro outro lado já agora, né? Uma cultura de inverno. Agora a gente tá numa condição de temperatura alta, né? E o trigo, sendo uma cultura de inverno, o quanto isso afeta também para o desenvolvimento, porque mesmo no caso da soja, tu tem um limite ali de temperatura máxima, porque começa a passar daquilo, aí tu tem uma redução, né? Tu não vai estar mais colocando mais nó também numa situação como essa. Perfeito, Eduardo. Eu vou ver se eu consigo buscar aqui as temperaturas cardinais do trigo. As temperaturas, quando tu fala temperatura cardinal, quer dizer que é esse somatório da temperatura, no caso? Não. Boa, Eduardo. Não. As temperaturas cardinais ou temperaturas cardiais significam a temperatura basal inferior, a temperatura ótima e a temperatura máxima. Isso significam temperaturas
cardinais ou temperaturas cardeais. Lembrando que temperatura basal inferior é quando a planta, abaixo dela, no caso da soja, 10 graus, ela não está se desenvolvendo, ou seja, ela não vai emitir novos nós. A 30 graus, ela vai ter a máxima taxa, a emissão seria a máxima. E acima da temperatura máxima, que é 40 graus, aí ela também não emite mais nós, porque a temperatura tá muito alta. Isso para trigo também vale. A lógica de funcionamento do trigo ela é a mesma. Então, o trigo também tem temperaturas cardinais ou cardeais, ou seja, tem a sua temperatura basal inferior, a sua temperatura basal superior e a sua temperatura ótima. Então, é elas que vão determinar a velocidade com que as plantas funcionam. Então, é assim que funciona. Aí eu tô olhando aqui, ó. Vamos pegar, ó, isso aqui tu pode olhar desde ciclo total ou por fase. Eu vou pegar a fase do trigo, da emergência até a espigueta terminal. Espigueta terminal é aí quando vai ocorrer o elongamento do trigo. A temperatura basal inferior é 0. A temperatura ótima é 19 e a temperatura basal superior é 30. Então, quanto mais próximo de 19, mais rápido é. À medida que vai se afastando de 19, tanto para o lado do 0 graus quanto do 30 graus, a planta ela vai mais devagar. Aí, se eu pegar agora a fase de espigueta terminal até antese, que uma parte das nossas lavouras de trigo estão nessa fase. Aí, nessa fase, a temperatura basal inferior, ou cardinal inferior, é 4. A temperatura ótima é 24 e a temperatura máxima é 35. Então, nós temos essa variação das temperaturas cardeais ou cardinais de acordo com a fase de desenvolvimento. Isso tem para todas as culturas. Então, a gente consegue, por exemplo, estimar quando que vai ocorrer antese no trigo, quando que vai ocorrer a colheita da soja com base nesses modelos. E se nós pegar um exemplo prático, vamos pegar, por exemplo, trigo. Bueno, a gente sabe que nós temos que olhar com carinho especial a adubação nitrogenada do trigo no duplo anel e na espigueta terminal. Então, se nós tivermos claro qual que é a soma térmica que a gente precisa acumular para emitir uma nova folha em trigo, nós conseguimos fazer uma associação aí entre o número de folhas e quando ocorre o duplo anel, e quando o número de folhas e quando ocorre a espigueta terminal. Então, se nós tivermos uma estação meteorológica na nossa propriedade ou próxima, nós vamos calculando o acúmulo térmico. Nós vamos fazer nada mais, nada menos do que temperatura média do dia menos a temperatura basal inferior. E vamos acumulando. Nós vamos ter com precisão quando vai ocorrer o duplo anel e quando vai ocorrer a espigueta terminal. E é simples, não tem nada de difícil nisso. Um Excel que tem aí a temperatura máxima, a temperatura mínima, divide tudo por 2 menos a temperatura basal, tu consegue ter uma probabilidade muito grande de acertar quando que vai ocorrer momentos críticos de tomada de decisão na lavoura. Isso vale para uma adubação nitrogenada ou isso vale para o momento de entrar com um fungicida na soja. O cara que chegou no mínimo, até agora no episódio, né, ouvindo tanta citação do livro e não pelo menos ter um interesse em comprar, é difícil daí, né? É isso aí, né? Maravilha. Nós temos livros de ecofisiologia da soja, do milho, do arroz. Estamos agora trabalhando no livro de ecofisiologia do trigo também. Aonde é que a gente encontra esses livros? Nas principais livrarias do Brasil, na livraria da UFV, na livraria da UFSM e outras livrarias do Brasil, a gente encontra os livros de ecofisiologia da soja e do milho. E olha aí, ó, que beleza, hein? O Cassiano tem os 3 livros. Bom demais, Cassiano. Bom demais. E o do milho está esgotado. A gente já não tem mais, hoje nas livrarias, o livro de ecofisiologia do milho disponível. Mas agora, no mês de setembro, nós estaremos lançando a 2ª edição. Então, também para quem quiser ter acesso à 2ª edição do livro de ecofisiologia do milho, a gente vai estar com ele à disposição de vocês. Da mesma forma, agradecemos aí a todos
que quiserem nos acompanhar pelas redes sociais. Vocês podem digitar no Instagram, no Facebook, no YouTube, Equipe Field Crops. E lá a gente procura publicar tudo que a gente vem fazendo com o objetivo de dar transparência e imparcialidade, ou seja, não contar só a parte final da história, mas contar todo o desenrolar aí da carruagem. E da mesma forma, gostaria de agradecer Cassiano, Eduardo, pelo convite, parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem, trazendo pesquisadores, consultores do mais alto calibre a nível de Brasil, para, através de uma conversa, gerar e transferir informações que com certeza ajudam muito a nós produzirmos mais alimentos e de forma sustentável. Então, parabéns, guris, pelo excelente trabalho que vocês fazem.